Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, lá no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 23. Nós iremos até o versículo 26. Eu lerei, os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua face mais uma vez, Senhor, à procura, Senhor, de entendimento a respeito do texto que nós acabamos de ler. Isso só é possível, Senhor, quando o nosso coração é iluminado por ação do Teu Espírito Santo. Que Tu esteja nos dando, Senhor, a compreensão para que possamos experimentar a Tua vontade como sendo boa, perfeita e agradável. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler está inserido num contexto de uma carta muito difícil, né? Talvez a carta mais difícil do Novo Testamento, uma carta direcionada a uma igreja que passava por dificuldade. Era uma igreja cismática, né? No sentido de que ali havia divisões. Os irmãos não se entendiam. Ali também havia muita vaidade. E aí quando isso acontece, é interessante, quando a gente continua vivendo dentro dos limites do reino, do nosso próprio eu, da nossa condição, aí tudo parece ficar comprometido. E fica. Quando não há uma busca no Senhor para viver a vida a partir da palavra, a partir da oração, nós sempre vamos sofrer, e aquela igreja sofria por isso. Agora você veja, até os dons que são presentes de Deus eram motivos de divisão, por conta da vaidade. O meu dom é melhor do que o teu. Olha, o meu dom é mais especial. O meu dom me deixa em evidência. O teu é de segunda monta, o teu não é tão interessante assim. É verdade. É verdade também que ali já começa a haver dissensão a respeito daquele que nós devemos respeitar e seguir enquanto liderança humana. Então, ali também eles discutiam a respeito disso. Porque um grupo se achava discípulo de Apolo, outros se achavam discípulo de Paulo, e outros então se entendiam como discípulos de Jesus, não é assim? Havia muita dificuldade com respeito ao entendimento dos princípios básicos da fé, como, por exemplo, era uma igreja onde alguns não compreendiam aquilo que o próprio Senhor nos ensina a respeito da ressurreição de Cristo. E aí é preciso que Paulo escreva dizendo assim: olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tudo isso acontecendo no seio da igreja. A gente vai observar Paulo sempre dizendo, como ele diz aqui, eu não vos louvo,
Ele repete isso direto. Versículo 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. E aí, até a participação na ceia do Senhor ficava comprometida. Por quê? Porque o próximo não é observado. Porque tudo que se faz pensando nos seus próprios interesses. E aí, Paulo, para tratar essa igreja, para sarar essa igreja, ele fala sobre a Santa Ceia, a mesa proposta por Cristo, como sendo a mesa que nos orienta a respeito de como nós devemos andar e como nós devemos proceder enquanto igreja. Porque quando nós não compreendemos o simbolismo da Santa Ceia, nós sofremos com respeito à nossa maneira de andar, à nossa maneira de agir, à nossa maneira de estarmos reunidos, estarmos unidos. O pecado não é combatido. E Paulo também escreve isso, aquela questão do menino que estava lá com a madrasta e tal, e a igreja também não se posicionava, dando uma impressão assim de ser uma igreja que amava além da conta. Aqui é diferente, aqui a gente ama a beça, tem um amor incrível. Então esse rapaz, ele está cometendo esses atos, mas a gente é uma igreja que ama. Então a gente faz vista grossa, a gente abraça, a gente acolhe, a gente finge que não está acontecendo nada, porque a gente ama. A gente não é qualquer igreja, a gente é uma igreja evoluída, sabe como é que é? A igreja para frente. E aí Paulo vai tratar tudo isso, quer dizer, essa igreja está afastada da vontade de Deus. Agora, é interessante porque ele se volta para a mesa proposta por Cristo, para então orientar a igreja na forma de estarmos unidos em comunhão, experimentando aquilo que de fato é proposta de Cristo Jesus. Porque, como eu já disse, nós sempre iremos fracassar, falhar miseravelmente quando continuarmos nas fronteiras da nossa própria condição. Mas a mesa proposta por Cristo nos fala sobre um rompimento dessas fronteiras. Já disse que a gente vai falar hoje. Essa é a temática do nosso sermão, rompendo fronteiras. É na comunhão proposta por Cristo que rompemos fronteiras no império do eu, onde o eu governa, onde o eu é o rei, implacável, que decide tudo, que determina tudo. Agora você veja, Paulo, ele começa dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que significa isso? Que não está centrado nele, olha só, eu recebi do Senhor, não é uma ideia minha, não é a minha opinião a respeito do significado dessa mesa, mas é aquilo que eu recebi dele mesmo. Nós estamos vivendo um tempo, e nesse tempo onde o eu impera, nós então decidimos, nós determinamos, nós decretamos, e é o que eu penso e a minha opinião é que deve prevalecer, não é? Não, Paulo já começa dizendo assim, olha, para que a gente possa consertar, para que essa igreja possa andar segundo a vontade de Deus, a gente precisa romper essa barreira, a gente precisa romper, não é, com essa fronteira do eu. E aí ele diz assim, eu vos passo aquilo que recebi. A ideia de que é o próprio Deus que governa e ele que propõe, já está aqui posto por Paulo. Logo no início da palavra que a gente leu. E aí é muito interessante porque ele recebe de Deus, mas diz o texto que não para reter, não para ficar, não para segurar. Não importa que eu tenha entendido e compreendido, não importa só que o Espírito Santo de Deus tenha me iluminado a respeito disso, sabe? Não, eu preciso passar, eu preciso entregar, isso é um tesouro que eu recebi, não é meu, não me pertence. Agora, é maravilhoso poder dividir isso com vocês, olha que maravilha. E é da mesa que ele está falando. Essa fronteira terrível, a fronteira
do meu próprio coração, ela é rompida aqui. Porque quando nós nos reunimos no entorno da mesa, irmãos, nós nos reunimos com uma certeza de que o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto, como disse Jeremias, lá no capítulo 17, terrivelmente enfermo, tomado por uma doença incurável. Agora, se eu me achego a essa mesa é porque eu fui convidado, foi porque ele me chamou, porque ele me resgatou. Eu não tinha condição de sair do meu lugar, do lugar onde eu estava, e romper com essas fronteiras do meu próprio eu, por conta própria. Nós fomos resgatados. É disso que se trata a mesa do Senhor. Portanto, não tem ninguém que seja melhor, não tem ninguém numa condição superior, ninguém. Numa igreja que Paulo está tratando essa questão, a questão do ego, eu sou melhor, eu sou mais especial, eu sou mais importante, ele está dizendo assim, na mesa do Senhor, nós nos percebemos todos iguais, alvos da graça e da misericórdia de Deus. Isso é igreja. Quem prega, quem canta, quem está na frente, quem está no banco, quem auxilia, quem apoia, quem está nos bastidores, quem está orando, intercedendo, todos iguais diante do Senhor. Não há dom que seja mais importante e nem mais especial. Isso nos deixa numa condição de harmonia, gente, de equilíbrio. A igreja anda desequilibrada quando a gente perde de vista essas verdades. Porque o que eu recebi, eu transmito. Não é do meu coração, é da parte de Deus. E não é só para mim, é para todos aqueles alcançados pelo Senhor. A igreja, ela não pode olhar para si e se ver como um lugar onde nós, alcançados pelo Senhor, experimentamos essa relação com Ele e isso basta. Não é. A igreja é o lugar onde nós nos colocamos e agora nós nos percebemos alcançados pelo Senhor com a responsabilidade de dividirmos com os outros. Não basta que a igreja seja boa para mim, a igreja precisa ser anunciada, precisa anunciar aquilo que nos tornou filhos, membros, participantes na família da fé. Precisamos romper as fronteiras do eu, daquilo que me interessa. Porque em Cristo Jesus os muros são derrubados. Ao rompermos com essas fronteiras, guiados pelo Senhor, nós experimentamos um lugar de generosidade, do encontro mediado pelo amor. O amor com que nós fomos amados. E agora nós também amamos. Mediados pelo amor, nós nos encontramos aqui. Por quê? Porque quando nós falamos sobre o sangue derramado na cruz do Calvário, nós devemos pensar que esse sangue, ele nos deu um livre acesso ao trono da graça de Deus e também o mesmo sangue derramado jogou por terra tudo que nos separava enquanto indivíduos. As nossas diferenças, essas fronteiras que eu acabei de dizer, elas caem, as fronteiras do nosso eu, do nosso próprio coração, elas caem, elas são derrubadas e nós nos tornamos família da fé, co-herdeiros com Cristo no seu reino. Ele continua ensinando a igreja, e aí na expressão na noite em que foi traído, é muito interessante porque ele podia passar diretamente para a questão do pão, do vinho, mas ele deixa bem claro que aquela noite, segundo o padrão humano, o coração humano,
Era uma noite do cotidiano de um homem afastado da vontade de Deus. Jesus Cristo ali, porque Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre a nossa miséria, a nossa falta de jeito, a perversidade do nosso coração. Foi aí que ele habitou. Santo, perfeito, sem ter cometido pecado algum. Mas se Deus se entregou. Mas quando ele diz, na noite em que ele foi traído, é disso que ele está falando. Ele está falando de um Cristo que triunfou sobre as misérias humanas. E ele se utiliza dessa expressão, Hilda, para falar a uma igreja que sofria por conta de não ter compreendido verdadeiramente isso que está posto na Santa Ceia. Que na noite que Cristo foi traído, quer dizer, a expressão de amor que vence todas as dificuldades e todos os problemas. Cristo estava presente. Ele, o próprio pão, ele, o próprio vinho, porque o pão e o vinho simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo. E na mesa, traição. A miséria humana latente na mesa, no encontro, na proposta que está sendo feita, ainda assim, ali naquele lugar, um homem que continuava vivendo segundo o seu próprio coração. Isso fala sobre a realidade da igreja, irmãos, e a gente precisa estar atento com respeito a isso. Quando a gente pensa a igreja, a gente precisa pensar a partir dessa perspectiva, de que na igreja nós também vamos encontrar pessoas passando por dificuldade, pessoas que ainda não romperam com esses limites, não é verdade? Na igreja nós vamos ter pessoas que vão nos machucar, que vão nos ferir. E isso nunca deverá servir como justificativa para abandonar, para largar, porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por amor de vós. É a vitória. A vitória sobre toda dificuldade. A vitória sobre a justificativa daqueles que hoje não se encontram como membros da igreja, porque justificam dizendo que a igreja é o lugar onde a gente se machuca, onde a gente é ferido, porque a igreja é constituída por gente, e aonde o coração humano está, aí há problemas e dificuldades, como na igreja de Corinto. Agora, quando Deus está presente, aquele coração enfermo, ele é tratado, curado, transformado. E eu que ando segundo a vontade de Deus, a despeito da traição, a despeito das dificuldades que nós encontramos em andarmos unidos, nós iremos prevalecer em nome de Jesus. Nos nossos dias nós precisamos estar sempre atentos a essa verdade, porque muitos têm se afastado por conta disso, mas Cristo não deixou de se entregar, porque aquela noite foi noite terrível. Ele não deixou de cumprir a sua missão, porque havia ali um traidor terrível. Alguém para quem ele se entregou, para quem ele se doou, alguém para quem ele se deu, alguém que foi chamado para a intimidade, alguém que ele investiu e nunca deixou de investir, investiu até a última hora, até o último momento. Antes da ceia ele lava os seus pés, durante a ceia ele mesmo serve o pão. E no momento da traição, quando ele foi beijado,
ele o recebe como amigo. Amigo, o que queres? Porque diz respeito a quem de fato nós somos, e não aquilo que fazem conosco. Essa mesa fala da nossa natureza, transformada e mudada por ação de Deus, e não a respeito daquilo que o mundo pode nos proporcionar, seja por palavras, seja por atos, porque na verdade o nosso compromisso é com Cristo Jesus, o meu e o teu. Nós não estamos aqui porque as coisas são fáceis, porque aqui não há dificuldades. Nós estamos aqui porque nós também não somos fáceis, também temos dificuldades. Nós estamos aqui porque, pela graça, nós somos salvos em Cristo Jesus. A gente rompe com as fronteiras dessa floresta obscura que nós nos metemos por conta do pecado. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 e 19, fala sobre um homem que depois de ter pecado, agiu dessa forma. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa floresta obscura, um homem que foge de Deus, um esconderijo de alguém que sabe que já não está em condições de estar na presença do Senhor. Essa floresta, esse lugar tenebroso, assustador, desalumiado, escurecido, lúgubre, sinistro, soturno, da condição humana, afastado de Deus, que corre para longe, que se envereda na escuridão, que insiste em não ouvir a voz, mas também fala sobre a verdade de um Deus que vai ao encontro, que busca, que procura, que grita pelo nome, mesmo que seja a floresta mais escura e mais densa, a mais escura e a mais densa, o Senhor, Ele vai em busca, Ele procura, e em Cristo Jesus Ele nos encontra, rompendo as barreiras, as fronteiras dessa floresta, onde nós nos metemos. É interessante porque essa figura da floresta é uma figura que está impregnada na nossa consciência, né, na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade. A gente pensa nos contos de fada dos irmãos Grimm, né, que descrevem a floresta negra, né, onde as crianças se perdem, onde o terror está presente, onde o medo toma conta, não é isso? A floresta é negra, gente, antes que me cancelem, né? A floresta é negra porque é o nome do lugar, né? Se situa ali na Alemanha, na fronteira da Alemanha com a França. O nome daquela floresta é Floresta Negra. Porque é tão densa que boa parte do dia, as sombras, elas escurecem. E ela se tornou símbolo disso. Ela se tornou símbolo daquilo que nos aterroriza, daquilo que impinge medo, terror, não é? O lugar onde a gente pode se perder e não voltar de lá nunca mais. A nossa condição de pecadores é justamente essa. Nós estamos enfiados em uma mata, numa floresta, e não conseguimos sair de lá. Nós não temos bússola para sair de lá. Não temos ferramentas nem condição. Mas Gênesis deixa bem claro que mesmo depois de pecar, Adão foi buscado pelo Senhor.
Deixando bem claro que essa fronteira, gente, ela é rompida de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. É Ele que vem em meio às árvores e se apresenta. E se apresenta como aquele que vai tratar, aquele que vai curar, aquele que vai transformar essa realidade. A realidade de Adão. Pecou, pecou, caiu, caiu, prejuízo está aí. Mas o único que pode resgatar, o único que pode transformar, o único que pode mudar a sorte, estava presente, estava lá. Chamou pelo nome e propôs uma restauração. Eis a mesa, a restauração. Essa barreira desse exílio terrível, né? Porque ele continua dizendo no texto que, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O interessante é que Paulo, ele deixa bem claro que nós estávamos exilados, afastados. Nós estávamos escondidos nessa floresta terrível e obscura. Mas o Senhor que veio ao encontro de Adão e o chamou pelo nome, Ele enviou o seu Filho para que eu pudesse operar uma obra. E na expressão deixada por Paulo, que nos marca e que deve continuar falando profundamente a cada um de nós, quando ele parte o pão e quando ele serve o cálice, ele diz: tudo isso foi feito em favor de vós. O resgate definitivo. Nós já não temos mais medo da floresta, nós já não temos mais medo por conta da nossa condição do passado, nós já não habitamos lá. Por quê? Porque estávamos exilados, mas Ele nos resgatou e agora nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos na presença do Senhor, porque Ele fez tudo isso em favor da tua vida e da minha, e de quem nos ouve pela internet. Ele fez, Ele operou. Eu gostaria de dizer para você que essa mesa fala sobre uma verdade que é fundamental. Não adianta você continuar tentando fazer por conta própria. Você não conseguirá. Agora, é boa nova. Sabe por quê? Porque Deus se apresenta com graça e com misericórdia e te oferece restauração. Ele oferece restauração. E lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que maravilha. Rompeu todas as fronteiras. Ele foi lá e nos achou. Ele rompeu e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quem? Eu e você. Melhores do que ninguém, não somos. Mas somos alvos do amor de Deus. Isso nos faz humildes, isso nos traz para a participação na mesa, no lugar em que nós devemos estar. Todos nós, como os irmãos em Cristo, participantes na família da fé. Irmãos, a igreja de Corinto precisava experimentar tudo isso para poder se livrar da vaidade, da corrupção, do pecado, da divisão. E a nossa igreja continua precisando, e a igreja de Cristo continua precisando desse momento para nós podermos, de novo, reafirmarmos
tudo que Ele operou em favor de nós e a certeza de que nós rompemos com as fronteiras porque Ele nos resgatou e hoje nós estamos vivendo em novidade de vida. Aonde o povo do Senhor está, aí deve haver paz, união, alegria, respeito. Nós devemos nos considerar, porque nós somos amados primeiro e nós devemos nos amar como filhos de Deus. Ao participarmos na ceia, nós sempre trocamos o cálice e aí nós afirmamos uns para os outros: meu irmão, eu te amo, em nome de Jesus. Eu rompi com o império do meu próprio eu. Eu te amo por tudo que Deus operou em mim, Cristo Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Não baseado em mim, na minha condição, no meu coração. Eu te amo em nome de Jesus. Essa obra maravilhosa, essa obra poderosa que transformou a minha vida e a tua também. E hoje nós caminhamos juntos e nós nos amamos porque Ele se deu, porque Ele se entregou. Que o Senhor nos abençoe. Chamar os nossos oficiais para que venham